Os órgãos do seu corpo humano que mais têm a ver com a inveja, quais são? Já parou para pensar? Quais órgãos mais têm a ver com a inveja? Os olhos. Esse é o terceiro dos 7 pecados capitais que estamos estudando no livro de Provérbios. Inveja. A palavra inveja em português nos faz pensar em olhos mesmo. A palavra inveja vem da palavra em latim. Você vai aprender uma palavra em latim hoje, tá bom? Invidentia. Pode falar essa palavra? Invidentia. Eu separei ela aqui na tela. Invidentia, para ficar mais fácil de você ler. Olha lá. Ó. Vamos falar juntos? Inveja é invidentia. Isso aí. Invidentia de vidente, de ver, só que invidente, invidentia, significa olhar com maus olhos. Olhar com aversão e com hostilidade. Quando você fala assim, a inveja, a gente pensa em quê? Eu querer algo que o outro tem. Inveja não é só isso. O fenômeno das redes sociais alavancou e universalizou a capacidade dos nossos olhos de invejar. Mas a inveja já acontecia nos dias de Salomão, porque como veremos, ele vai falar sobre ela. Entretanto, hoje em dia, o Instagram permite um contato muito próximo e com um número muito maior de pessoas, aparentemente mais bem-sucedidas do que nós. Não só o Instagram, como o Facebook, o TikTok, o YouTube e por aí vai. E mesmo sem perceber, a invidência, qual é a palavra em latim para inveja? A invidência vai se tornando mais e mais parte da nossa vida. O que é a inveja, quais são os seus efeitos e como curá-la? São os nossos 3 tópicos olhando para Provérbios e começando com capítulo 14. Abra na sua Bíblia, Provérbios 14, verso 30. Primeiramente, o que é a inveja? A inveja é o desejo, claro, de ter o que o outro tem ou ser o que o outro é, mas também essa é a invidência de ter um mal olhado nesse sentido de querer privar o outro disso. E a inveja não é dirigida apenas a uma pessoa específica. Quando a gente fala assim, eu estou com inveja, a gente pensa numa pessoa, o João, a Maria, de quem eu tenho inveja. Não. A inveja vai muito além disso e ela acontece para um tipo de pessoa, a um ideal de pessoa que eu projeto ou que se projeta para mim pela tela do meu celular, da minha televisão ou da minha sociedade. Provérbios 14, 30. Encontraram? Para você ficar acordado nesse sermão, nós vamos ter uma palavra-chave. A palavra-chave é invidência. Quando é que você vai falar essa palavra-chave? Quando eu disser assim, inveja em latim é? Aí você vai me mostrar que você está acordado, está acordada, tá bom? Vamos lá? Inveja em latim é? Não, mas tem que ser alto. Inveja em latim é? Isso aí. Invidência. Muito bem, gostei. É isso aí. Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é irmã gêmea da cobiça. A cobiça é o pecado proibido no 10º dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, verso 17 diz, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A inveja é irmã gêmea, no entanto, é irmã gêmea piorada. Sabe quando tem 2 irmãos, um é ruim, o outro é pior? Então, a cobiça é ruim, mas a inveja é a cobiça piorada. Porque a inveja me traz para esse mal olhado de querer que o outro não tenha. E isso vai ter um efeito cascata em mim terrível. A inveja que em latim é? Já tem gente que começou a dormir aí. Qual é o efeito da inveja? É a autodestruição.
A inveja corrói a vida do invejoso. Eu coloquei aqui na tela Provérbios 14:30 para você prestar atenção numa coisa. A inveja é a podridão dos ossos. Eu quero esmiuçar essa podridão dos ossos, primeiramente para uma destruição minha própria. Pensa num tumor cancerígeno que destrói a pessoa por dentro. Inveja é essa decepção, essa frustração, essa insatisfação comigo, com o que eu tenho, com o que eu sou, que me deteriora internamente, me deteriora na sociedade e me deteriora diante de Deus. Você já ouviu falar que a sociedade atual, estamos falando de Setembro Amarelo também esse mês, prevenção ao suicídio, depressão, tristeza, angústia e coisas que levam ao suicídio. Você já ouviu dizer que nós estamos num período crítico da nossa sociedade, que muita gente pensa em suicídio, muita gente comete suicídio, e boa parte dessas ações violentas contra a própria vida decorrem de uma insatisfação? Então você deve estar sabendo que na sociedade atual há muita tentativa e realização de suicídio, e que por trás disso está o Instagram. Como assim? O Instagram tem lá uma postagem para me matar? Às vezes sim, mas o Instagram ele cria um projeto de vida, de existência. O TikTok, o YouTube, a televisão, a sociedade como um todo, cria um projeto de vida que me torna invejoso. Porque eu não tenho aquilo, eu não sou aquilo, o que eu sou não me agrada mais, e eu começo a criar um rancor que eu desconheço, e a inveja então me leva à destruição. A solução não é sair das redes sociais só. Se você achar que basta tirar o celular da sua vida um dia por semana, ou a vida toda, não resolve. Lembra? Salomão teve que lidar com a inveja lá no passado. Ela já era uma podridão dos ossos 2000 anos antes de Cristo. Então a solução não é mexer nas coisas externas. Essa insatisfação acontece porque, ao invés de eu me alegrar com o que eu sou, com o que o outro é, aprender com ele, eu na minha inveja lamento por não ser como ele é, ou fazer o que ele faz, ou ter o que ele tem, e essa insatisfação, esse senso de injustiça me leva a uma vida infeliz, um descontentamento. Inveja em latim é? 10% de vocês estão acordados, se eu for medir pela resposta, né? Vamos lá. Inveja em latim é? Daqui a pouco eu vou dividir assim, só homens, né? Só mulheres, só as crianças, só a terceira idade, tá bom? O pessoal da terceira idade fica com vergonha, é uma honra ser da terceira idade, não é? Certo? É uma bênção, a Bíblia diz que é uma bênção. Então vamos lá, só o pessoal da terceira idade. Inveja em latim é? Viu? Falei que esse pessoal está acordado. Descontentamento é o pecado grave da ingratidão contra Deus. A inveja rouba a alegria, nos cega para o favor que nós não merecemos do alto, nos faz desmerecer as dádivas e nos impede de dar a Deus a glória que Ele merece. Esse estado de inquietação é terrível. É um câncer. Vai minando a vida aos poucos. Se eu não tiro a minha própria vida, se eu não tenho coragem de fazer isso, então, mesmo mantendo a inveja, eu sou conduzido até o túmulo numa vida infeliz. A inveja faz isso. Eu vivo infeliz e morro infeliz. É uma autodestruição, ela afeta a mim mesmo, ela afeta a minha relação com Deus. Eu não consigo louvar a Deus, eu não consigo me alegrar, eu não consigo ver o favor imerecido do alto, porque eu estou olhando para outras coisas e não para Deus e o que Ele faz por mim. Então, a gente já viu que a inveja afeta a mim mesmo, afeta a minha relação com Deus, e a inveja me torna, terceiro lugar, cruel. Nossa, mas como assim? Eu não sou cruel, então não sou invejoso. Veja, Provérbios 27:4 diz o seguinte, ó: o rancor é cruel, o rancor, certo?
O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas olha o que ele pergunta no final. Quem consegue suportar o quê? A inveja, que em latim é? Muito bem. Só os homens. Inveja em latim é? Muito bem, homens. Muito bem. A inveja é até pior do que a própria ira. Essa é a ideia desse provérbio. O rancor é cruel, mas a inveja é insuportavelmente pior do que o rancor. Porque além de desejar o que o outro tem, ser o que o outro é, eu o faço com ressentimento e raiva. A pessoa invejosa geralmente é ressentida, irritada, insatisfeita. Porque, claro, ela se projeta num ideal que ela não tem, que ela não é, que ela não faz. Ela não consegue sorrir. Ela não consegue sorrir. E ela odeia os outros. Ela se insatisfaz com os outros. Ela ataca. Ela critica, ela reclama, ela vê defeito. Então, a Bíblia diz assim, olha, Paulo escreve, né? Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. O invejoso, ele chora com os que se alegram. Ele inverte. A pessoa está alegre, ele chora. Ele se entristece que alguém está alegre. A pessoa chora, aí ele se alegra. Pô, que legal. Olha o tamanho da crueldade. E isso produz ingratidão. E esse ciclo de vida se torna um inferno. Eu estou em crise comigo mesmo, ingrato com Deus, irritado com os outros, cruel com os outros, e fico vivendo nessa situação, né? Sabe quem é Deus para o invejoso? Deus não é aquele que merece a adoração dele constante. Deus não é aquele que, Deus, eu quero tanto cantar louvores ao Senhor com a igreja todo domingo. Não. O Deus do invejoso não é aquele que é procurado todo dia pela pessoa. Eu estou aqui, Senhor, para te agradecer. Não. O Deus do invejoso, ou ele é culpado de ser injusto, ou a culpa é dele, ou, na melhor das hipóteses, ele não é um Deus tão adorável assim, tão amável assim, tão fantástico assim. Então ele fica lá e eu aqui. O que interfere nessa relação de apreciação, de louvor e adoração a Deus? A inveja. É onde eu estou projetando o meu coração. Então, nós já falamos o que é inveja e o que ela causa. A terceira e última parte do nosso sermão é a cura da inveja. Há uma cura eficaz e ela vem de Deus. Voltando a Provérbios 14:30, nós lemos que se a inveja é a podridão dos ossos, antes disso, o contrário disso, o ânimo sereno é a vida do corpo. Então, se por um lado a inveja é a podridão dos ossos, por outro lado, a cura da inveja é o ânimo sereno, que é vida do corpo. Vida do corpo. Essa ideia de ânimo sereno fala de serenidade, fala de contentamento que vem de Deus e que me deixa numa boa, me deixa bem, sorridente, leve. É um contentamento de coração, que mantém toda a minha saúde, até o meu corpo é saudável, é afetado positivamente por esta serenidade. Então aqui está a cura da inveja, ser sereno de espírito, ter ânimo sereno. E quem tem ânimo sereno? Homens como Davi. Homens como Davi, com circunstâncias as mais terríveis possível, mas com ânimo sereno. Perseguido por Saul, que queria matá-lo, tendo que fugir de gentios, tendo que se comportar como louco, e o rei olha para Davi e diz: esse cara está babando na barba, maluco, já estou cheio de doido, trouxeram mais um. E aí ele vai e se esconde na caverna, e sempre ânimo sereno. Por quê? Porque Davi não invejava. Davi apreciava. Davi não invejava, Davi apreciava.
apreciava o seu Deus. Ele tinha temor de Deus no coração. A frase de Davi é: eu quero saber o que Deus vai fazer de mim. Não quero saber se eu vou ser igual o Saul ou não, se eu vou sair da caverna e ir para o palácio, se eu vou ter uma mulher mais bonita que a outra, se eu vou ter uma carreira. Não, eu quero só saber qual é a vontade de Deus para mim, quero andar com Deus. Isso se chama temor. Temor. Aqui está a cura da inveja, o contentamento que procede do temor de Deus. Este ânimo sereno vem no coração de quem vive no temor a Deus. É isso que nos diz Provérbios 23, 17. Não, olha a palavra de novo aqui, não inveje os pecadores em seu coração. Ao invés de invejar, o que é que você tem que fazer? Melhor será que o quê? Você tem dois focos aqui em Provérbios 23, 17. Ou você inveja, ou você teme. Melhor é o quê? Invejar? Temer. Por que é melhor? Se você agir assim, certamente haverá bom futuro para você. Sua esperança não falhará. Então Deus é aquele que sabe quem é bom, quem é mau, quem é justo, quem é injusto. Ele recompensa a cada um corretamente. E quem crê nisso não precisa ficar obcecado em ter o que o outro tem, ser o que o outro é, tirar do outro o que ele tem. A minha vida está na mão de Deus. O meu futuro está na mão de Deus, Ele está cuidando de mim. Então eu olho para frente com gratidão, com esperança, com inveja. E isso me torna sereno de espírito, que é a cura para o corpo, para a vida como um todo. Isso como? Tema sempre o Senhor. Essa expressão bíblica, tema sempre o Senhor, significa tema cotidianamente o Senhor, continuamente. Então você tem aqui a ideia de inveja, e a inveja em latim é? Invidentia. Muito bem. Você tem a invidência de um lado, e você tem do outro lado olhar para o Senhor. Para quem você tem olhado na sua vida? Pensa que os seus olhos são como duas portas por onde entram informações. São portas. Se eu abrir as portas da minha casa para ratos, ratazanas, guaxinins, cobras corais, se eu abrir as portas da minha casa para esses bichos, aranhas, escorpiões, deixá-los entrar, cães de rua, o que vai acontecer com a minha casa? Vai virar um zoológico inabitável. Como que você está administrando essas portas que são os seus olhos? Para quem você está olhando? Para o que você está olhando, fixando os seus olhos? Quando eu temo a Deus, significa que eu olho para Deus e confio e descanso que Ele é soberano, perfeito, justo e bondoso. Então eu não preciso me preocupar com nada, eu não preciso invejar nada. Eu sei que a minha recompensa está baseada na justiça e na graça de Deus. E aí eu sei que acontece algo que está no Salmo 23 e nós acabamos de cantar, que o Senhor é o meu pastor. Então, de nada terei falta. De nada terei falta. Ou como diz Romanos, eu saberei a cada dia que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu sei que Jesus já fez por mim muito mais do que eu poderia desejar ou imaginar. E ao olhar para Jesus, para o que Ele é, para o que Ele faz, isso destrói a inveja. Ou a inveja vai destruir a satisfação, a graça, o contentamento que há em Cristo Jesus. Posto isso, eu quero dar um passo a passo prático para você, e pensei na ideia de antídotos para a inveja. Remédios poderosos para tirar ela da sua vida, né? Não é fácil, gente. A gente fala da inveja, a inveja que em latim é evidente. A gente fala assim, não,
Eu não tenho, é tranquilo deixar de ser invejoso. Não é fácil você ter uma vida modesta lá, que você conta cada real, né, na sua conta bancária, enquanto o outro está esbanjando dinheiro. Não é fácil, né? Você sofre com alguma limitação física, enquanto o outro é forte, saudável. Não é fácil. Você tem uma aparênciazinha assim, meio sem graça, sabe? Enquanto a outra pessoa é bonita, chama atenção. Não é fácil. Você tem aquele empregozinho, né? Aquele empregozinho, sabe aquele empreguinho? Então, o outro tem aquele emprego bom, cheio de benefícios. Não é fácil. A inveja não é fácil. Você está sozinho na vida, ou está meio que mal acompanhado, enquanto o outro lá tem uma família bonita, filhos perfeitos, um marido bom, a esposa maravilhosa, e você lá capengando com a sua famíliazinha que você acha que é meia boca. Não é fácil. A inveja não é brincadeira, não. Você é aquela pessoa que mal sabe contar até 10, e o outro lá sabe um monte de coisa. A inveja é dura, ela nos aperta. Então, se você quer ser curado da vontade de ter uma vida que você não tem, você quer ser curado do desejo de ter coisas que não possui, ser curado desse aborrecimento, desse ressentimento, irritação, insatisfação, curado de uma vida onde não tem alegria, não tem gratidão, curado de uma doença de comparação, sabe, curado das palavras, uma das palavras mais difíceis da vida humana, né, que muita gente vive com essas palavras, e essas palavras causam muito sofrimento, as palavras e se. Você quer ser curado do e se? E se o meu pai fizesse isso, isso e aquilo por mim? E se minha esposa fosse diferente? E se eu fosse casado? E se eu crescesse logo? E se esse e se adoece? Esse e se tem muito de inveja. Quer ser curado disso? Primeiro remédio. Não tem rodeio. Primeiro remédio. A cura, primeiro antídoto é confissão. Admita isso para o Senhor. Deus, eu tenho inveja. Eu peço que o Senhor arranque esse veneno do meu coração. Que o Senhor me ajude a me alegrar com tudo que o Senhor hoje é para mim, na sua bondade, tem me dado, tem feito por mim. Eu confesso e peço perdão e peço ajuda para confiar no Senhor, me contentar no Senhor, com o que eu tenho, com o que eu sou, fruto da tua misericórdia e bondade por mim. A inveja, que em latim é? A inveja é o levantamento de ídolos. Ídolos. Se eu tenho inveja de um carro, aquele é um ídolo. Se eu tenho inveja de uma situação civil, eu quero ser casado e não sou, isso é um ídolo. E eu começo a me curvar diante desse ídolo. Eu não consigo adorar a Deus, não consigo me alegrar, não consigo servir, doar. Por quê? Porque esse ídolo está me consumindo. O que eu tenho que fazer? Confessar isso. Senhor, eu parei de olhar para o Senhor, estou olhando para o carro. Parei de olhar para o Senhor, estou olhando para o emprego. Parei de olhar para o Senhor, estou pensando no ideal de casamento. E lembra, a inveja não é só de uma pessoa específica, é de uma condição humana que você não tem. Confessa esse pecado ao Senhor. Esse é o primeiro antídoto. Vamos para o segundo? Segundo antídoto, temor. Temor de Deus, a gente acabou de ver em Provérbios. Faça o compromisso do que Provérbios nos disse. Deus, eu quero perseverar nos temor do Senhor o tempo todo. E temer o Senhor, na prática, é o seguinte: Deus, o que importa é te agradar. É isso que importa. O que importa na vida não é o Senhor me agradar. Até porque os meus instintos são pecaminosos. E Deus não vai realizar instintos e desejos pecaminosos. Então, não adianta eu querer que Deus me agrade. Eu tenho que agradar o Senhor em tudo. Isso é temor. Isso é temor. Esse é o segundo antídoto para a inveja, começar a temer. O maior tesouro tem que ser o próprio Senhor, e isso também é temor. É quando Deus
é o meu tesouro tão valioso que nada mais me faltará. O Salmo 16 diz coisas extraordinárias. Nós temos que avaliar se podemos fazer essa oração que o salmista fez de verdade. Olha a profundidade das palavras do salmista. Salmo 16, 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. E aí ele fala assim: outro bem não possuo, senão a ti somente. Não sobra espaço para inveja de nada. Tem como a inveja entrar aí numa oração dessa, numa atitude de espírito dessa? Eu não possuo outro bem, o Senhor é o meu bem. Então, se eu não tenho o relógio, se eu não tenho o videogame, se eu não tenho a namorada, outro bem não possuo, o Senhor é o meu bem. Não tem espaço para a inveja, que em latim não tem espaço para inveja, não tem espaço para olhar mal. Não tem espaço para olhar com amargura. Por quê? Porque eu já tenho um Senhor que me satisfaz. Verso 11, o salmista diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Olha que coisa linda, na tua presença há plenitude de alegria. Sobra espaço para inveja? Sim ou não? Na presença de Deus eu tenho alegria plena, não preciso invejar nada. Isso é temor. O temor de Deus suplanta a inveja. Na destra de Deus há delícias perpetuamente. A inveja nega tudo isso. A inveja ofende a Deus porque o Deus 3 vezes santo, o qual invocamos no início desse culto e cantamos, não é? Santo, santo, santo. Não foi assim que começamos? Eu canto Deus 3 vezes santo, mas eu não me alegro nesse Deus, então alguma coisa está errada. Ou esse Deus não é 3 vezes santo, ou eu não entendi o que é isso. É mais provável que eu não tenha entendido o que é isso. Isso mata a inveja, mas a inveja mata essa percepção de um Deus santo. Então esse Deus não satisfaz. Eu preciso de algo para ser feliz. O que aconteceu com Israel quando Deus tirou esse povo do Egito? Deus pegou esse povo e teletransportou assim, ó, para a terra prometida? Por que não? Por que não? Porque Deus falou, vocês vão ter que passar pelo deserto. Por quê? Para testar para onde esse povo estava olhando. No deserto, o povo olhou para o quê? Olhou para Deus? Olhou para o Deus que abriu o mar vermelho? Olhou para o Deus que enviou 10 pragas? Olhou para o Deus que derrotou inimigos, mandou comida do céu? Esse povo olhou para quê? Os nossos povos vizinhos vivem tão bem. O Egito era tão legal. Por que Deus botou o povo no deserto? Para mostrar a invidência desse povo. Para mostrar que esse povo não estava olhando para Deus como o único bem. Expectativas distorcidas de Israel no deserto expressaram a falta de temor. O grande pecado de Israel não foi só reclamar do maná, adulterar com o que foi oferecido a eles no deserto, coisas assim. Por trás havia falta de temor a Deus e inveja. O coração deles não estava se satisfazendo com Deus. Então a cura para a inveja é satisfazer-me com o Senhor, com o que Ele é em Cristo Jesus. Se eu confesso esse pecado, o primeiro antídoto. O segundo é o temor. Eu aprendo a viver no temor do Senhor. O terceiro antídoto se chama gratidão. Isso flui de mim. Eu aprecio a Deus, eu agradeço por aquilo que Ele é, fez, faz e fará. E Ele vai me ajudar a deixar de cobiçar o que os outros têm ou são, e vai me levar a começar a agradecer por aquilo que eu tenho e sou pela graça. Esse antídoto bate de frente com a inveja. Você começa a apreciar ao invés de invejar.
A gratidão ajusta o nosso senso de justiça, distorcido pela inveja, porque a inveja distorce o senso de justiça. O invejoso diz, não é justo. Aquele que teme a Deus também diz, não é justo. Se fosse justo, eu teria 10.000 vezes menos do que eu tenho. Se fosse justo, eu estaria sofrendo no inferno. Não é justo. A justiça foi lançada em Cristo. Então, o que há em mim? Graça e gratidão. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu tenho e sou muito mais do que mereço. E os outros também têm e são muito mais do que merecem. Veja como começa a haver uma mudança de perspectiva. Eu não olho o bem do outro como algo que eu quero para mim e quero tirar dele. Eu olho para o bem do outro com alegria. Olha como Deus é gracioso com aquela pessoa. Que bênção que Deus deu para ela, como Ele tem dado para mim. É um golpe muito forte no monstro da comparação, da cobiça e da insatisfação. Eu confesso, eu temo, eu agradeço. E aí, o golpe final na inveja, quarto antídoto, é a generosidade. É a inversão da inveja. Eu deixo de querer para mim e começo a oferecer para o outro. Eu começo a me alegrar com o outro bem. Eu me alegro em fazer com que o outro esteja bem. Eu começo a ter compaixão, estender a mão e ajudar. A inveja cobiça o que é do outro e quer tirar o que o outro tem. A generosidade é o contragolpe. Eu dou ao outro o que ele precisa. Eu me torno benevolente. O que é benevolência? É a inclinação para fazer o bem e desejar o bem aos outros. Lembra o que diz o nosso provérbio central de hoje? Ele diz assim, o ânimo sereno é vida do corpo. Quem tem ânimo sereno é generoso, é grato, é temente a Deus e confessa o seu pecado da inveja. Tudo isso, esses 4 antídotos nos levam a formar um caráter, um tipo de ser humano que se alegra com o sucesso dos outros e encontra satisfação na própria jornada, em vez de se consumir pelo desejo por aquilo que eu não possuo, que é a inveja, que em latim é a inveja. Quando eu me livro da inveja, eu reconheço as minhas limitações, eu valorizo o sucesso dos outros, não me sinto diminuído, eu sou humilde, eu não me comparo, eu tenho o coração em paz. Eu queria que você, nesse momento em que a palavra foi exposta, gostaria que você fizesse um compromisso simples hoje. Trocar de olhos. Vamos fazer hoje um transplante de olhos. Vamos chamar que os olhos da inveja são olhos de aversão, certo? Olhos de aversão. Eu olho e reclamo, eu não tenho, eu quero. Olhos de aversão. Cirurgia espiritual nos olhos. Eu vou pedir ao Senhor que troque esses olhos de aversão por olhos curados, que são olhos de admiração e de compaixão. Deus quer que você tenha esse olhar de admiração e de compaixão. Admiração por quem o Senhor é. Admiração pela glória de Deus, pela graça de Deus, pela sua grandeza, sua bondade. Olhos de admiração e olhos de compaixão. Olhos de bondade para os outros. Olhos de amor. Como que Jesus olhava para Israel? Como que o Senhor olhava para o povo de Israel no Antigo Testamento? Com ternura. Quando Jesus estava na terra, via as multidões, a Bíblia diz o quê? Jesus olhava para as multidões com compaixão. Quando Jesus viu pecadores como Maria Madalena, o que ele sentia? Misericórdia, compaixão, ele se aproximava, ele consolava. O olhar de Jesus é esse olhar oposto ao da inveja. Eu não quero para mim, eu quero algo para você. Que Deus troque os seus olhos, os meus olhos, olhos de aversão, por olhos de admiração e de compaixão. Quando Jesus olhou para Pedro, Pedro falhou terrivelmente. Ignorou Jesus, negou Jesus, o galo cantou. O Evangelho diz que Jesus olhou fixamente para Pedro. Não foi um olhar de condenação, foi um olhar de compaixão. Com aquele olhar, Jesus disse o seguinte: Pedro, eu sei que você errou.
Eu já sabia, eu te avisei. Agora vai, chora, se arrepende, se volta para mim. O olhar que se preocupa com o outro. Como que Jesus olhou para Judas? Na hora que Judas foi trair Jesus, beijar no seu rosto para indicá-lo como aquele que deveria morrer, Jesus olhou para ele com um olhar de amigo. E não somente com um olhar de amigo, como ele disse: amigo, o que você quer comigo? Esse é o olhar de inveja que não existe mais. Em Jesus nunca existiu. Esse é o olhar que Deus quer que você tenha. Você quer pedir ao Senhor que faça esse transplante de olhos, esse novo modo de ver a vida? Troca o olhar de aversão pelo olhar de admiração e de compaixão. Você quer? Vamos pedir isso ao Senhor. Peça isso ao Senhor agora, onde você está. Vamos ter esse momento para nós orarmos. E pedimos ao Senhor que nos dê esse novo modo de enxergar a Cristo, em primeiro lugar. Senhor, eu quero me saciar com a Tua bondade, com a Tua verdade, com a Tua beleza. E não quero ter mais olhos de aversão. Dê-me olhos de admiração. Dê-me olhos de compaixão, como os de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Deus, louvado seja o Senhor, por nos olhar para nós com compaixão e misericórdia. E ao receber graça sobre graça do Senhor, que contemplemos, que olhemos, admiremos a Tua graça e passemos a olhar para a vida, para os outros, para o mundo, não com inveja, não com insatisfação, não com e se, mas com gratidão, pois a Tua graça já nos alcançou, o Teu perdão já nos cobriu, a Tua salvação já nos envolveu, a redenção já nos comprou, a filiação já foi garantida, a vida na Tua presença é permanente, já temos, ó Deus. Não há algo mais que precisemos. Enquanto estamos nesse mundo de deserto, como o povo de Israel estava no deserto, enquanto estamos nesse mundo que é um árido deserto, na maioria das vezes, impeça que nós invejemos as coisas que não valem nada e que possamos olhar para o Senhor que nos redimiu e que está nos levando para a glória celestial eterna. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.